Olá pessoal, chegamos ao final da ASCO-GU 2023 e hoje terminando os dados de câncer de rim. Eu estou aqui com o Fábio Schutz, oncologista clínico da Beneficência Portuguesa em São Paulo, e a gente vai tentar trazer para vocês um pouco do resumo do que foi discutido hoje e apresentado em relação aos tumores renais. Fábio, a gente comentou ali um pouco. Parece que câncer renal está sofrendo um pouco da ressaca da ESMO, né, onde a gente teve vários estudos de fase 3 publicados, mas agora na ASCO-GU ficou um pouco a desejar, a minha impressão, não sei se é a tua, de não teve muita mudança na nossa prática clínica quando a gente voltar para o Brasil depois do feriado, aí, né, Fábio? O que você achou? E obrigado de novo pela parceria. Adriano, obrigado pelo convite, Dabi, obrigado você também, é um prazer estar aqui. Você está correto, acho que a gente teve poucas novidades na ASCO-GU desse ano, de 2023. A maioria das coisas que a gente teve aqui foram apenas atualizações, que a gente vai comentar um pouco mais para frente, mas nenhuma grande novidade que muda a nossa prática clínica, nenhum estudo novo, nenhuma droga nova que foi apresentada. Isso. De manhã cedo, teve uma sessão de biomarcadores em tumores geniturinários e a impressão que eu tenho é que cada estudo que sai tentando um biomarcador, e a gente necessita muito um biomarcador, especialmente porque a gente tem dois tratamentos que são com alvos diferentes, né, angiogênico e imunoterapia, a gente precisa de um biomarcador para tentar identificar esses pacientes. E de novo, dois estudos que não são muito encorajadores, né, o Bionic e a análise de biomarcadores do Checkmate 9ER, que foram bem decepcionantes, né, Correto. Fábio? O Bionic é aquele estudo francês que eles tentaram avaliar uma espécie de assinatura gênica, tentando avaliar mais um perfil de expressão gênica mais pró-angiogênico ou mais pró-inflamatório. Eles, inclusive, tentaram randomizar os pacientes para um tratamento com imunoterapia versus um TKI ou versus, de acordo com a assinatura gênica, perdão. E eles, na realidade, assim, não mostraram, eles mostraram que tem uma assinatura gênica que é mais pró-angiogênica, que os inibidores de tirosina quinase costumam funcionar melhor, mas isso não confirma que, por exemplo, você vai deixar de dar imunoterapia para esses pacientes. Então, eventualmente, isso também não está disponível na nossa prática, né? Mas, eventualmente, se eu ver algum dia caminhar para frente e tiver disponível de alguma maneira comercialmente, isso eventualmente vai poder dizer, não, esse paciente então eu vou dar imunoterapia mais um TKI ou aquele paciente eu vou dar mais uma imunoterapia pura. Mas eu acho que hoje ainda a gente não tem essa capacidade. Eu acho que é um estudo interessante, provavelmente hypothesis generating, ou gerador de hipótese, mas a gente ainda não tem como mudar. E o outro estudo que você comentou é o estudo Cosmic 9ER, que teve uma avaliação também tentativa de vários biomarcadores. Então, só recapitulando, o 9ER é aquele estudo que randomizou os pacientes com câncer renal do tipo células claras, primeira linha, para sunitinib versus cabozantinib mais nivolumab. Então, é uma associação de imunoterapia mais um bom TKI versus o TKI isolado. E a gente sabe que a combinação de nivo mais cabo ela foi melhor do que sunitinib para sobrevida global, para sobrevida livre de progressão, em todos os subgrupos, com alguns nuances, também a gente vai atualizar isso mais tarde. Mas eles avaliaram vários biomarcadores, expressão de CD8, PDL1, expressão de CMET, imunistoquímica, expressão de RNA, e no final das contas não acharam nada que sirva como fator preditivo, apenas prognóstico. Então eles chegaram à conclusão, por exemplo, que quem expressa mais CMET tem um pior prognóstico, mas isso não serviu como fator preditivo de resposta para o cabozantinib, que é um inibidor parcial de MET. E uma coisa que foi bem discutido e bateram nessa tecla, o tal do PDL1, que a gente meio que, entre aspas, está cansado de ver estudos que avaliam ou tentam estratificar os pacientes pela expressão de PDL1. E no final das contas, talvez a gente estivesse na hora de deixar para trás o PDL1, porque isso acaba dificultando, inclusive, o recrutamento de pacientes para os estudos, porque você tem que geralmente mandar o tecido para uma análise central e isso acaba demorando e, de repente, impedindo um paciente de entrar no estudo para receber algum tipo de tratamento. E o PDL1, nenhum desses estudos, a gente tem dezenas e dezenas de estudos e a gente não utiliza ele na prática até hoje. Então, isso foi bastante discutido ali. Mas essa foi uma decepção, porque o Checkmate 9ER também não mostrou, então, que
que você tem um potencial biomarcador para que sirva como fator preditivo de resposta. Exatamente, essa questão do PDL1 nasceu lá no InMotion, né, lá atrás, no desenvolvimento do atezo junto com o bevacizumab, que não foi para frente, e aí a gente herdou, na maioria dos estudos fazendo essa análise que não mostra coisa nenhuma. Puxando um pouco para a atualização dos estudos de fase 3 da ESMO, e tentando juntar um pouco essa questão de biomarcadores, parece que o nosso único bom biomarcador talvez seja a classificação IMDC. Né? E talvez, não sei o que você achou da análise do COSMIC e a atualização do 9ER, mas pelo menos a minha impressão do COSMIC é que os pacientes de mau prognóstico são talvez os pacientes que não se beneficiem de uma adição de um TKI, e por outro lado, os pacientes de bom prognóstico talvez são aqueles que talvez, e aí é discutível, mas talvez poderiam até ir só com um TKI. Eu acho que não é uma coisa que a gente vai usar, mas se a gente vê a atualização tanto do estudo de Pembro e Axi como agora de Nivo e Cabo, os pacientes de bom prognóstico vão tão bem só com o sunitinib quanto com a combinação. E os intermediários são os que precisam da combinação ali, talvez. Não sei qual foi a tua impressão em relação a essas duas atualizações. É muito bem lembrado. Acho que isso foi feita essa pontuação na discussão, que os pacientes de bom prognóstico, de risco favorável, de acordo com os critérios do IMDC, a gente ainda não tem benefício em sobrevida global em nenhum dos estudos. A sobrevida global, tanto do Keynote 426, do Checkmate 9ER, do CLEAR, do Checkmate 214, a gente não tem benefício na sobrevida global. A gente tem benefício em sobrevida livre de progressão, principalmente para a associação de IO mais TKI. A gente não tem esse benefício, na verdade é até detrimental na sobrevida livre de progressão com a imunoterapia pura com o Ipinivo. Então assim, você está correto. Eu ainda acho que a gente pode ver a situação como um copo meio cheio, meio vazio. Alguém pode argumentar, eu não vou dar TKI porque TKI é mais tóxico, então eu vou tentar dar uma imunoterapia pura porque eu sei que pode ter uma resposta completa, e o paciente com risco favorável ele não precisa de resposta, não precisa de uma taxa alta de resposta via de regra. Mas do ponto de vista da assinatura gênica, se a gente voltar no outro estudo Bionic que a gente estava conversando, muito provavelmente esses pacientes de risco favorável, eles têm uma assinatura muito mais pró-angiogênica, e aonde o inibidor de tirosina quinase, ele de fato é importante. Mas isso gera bastante discussão, isso teve bastante discussão aqui no Congresso, inclusive nos debatedores e nos apresentadores, em relação a como você trata esses pacientes de risco favorável. Você está absolutamente correto. A questão do COSMIC 313, que talvez a gente não tenha visto o benefício da associação de Ipinivo e Cabo versus Ipinivo para os pacientes de risco desfavorável, eu ainda acho que talvez seja mais uma questão de viés de seleção. Não sei o quanto que impactou no estudo o fato de você não ter recebido, ou os pacientes que receberam Ipinivo e Cabo, eles tiveram uma dose e densidade de ipilimumab menor do que a dose e densidade de ipilimumab do outro, e a mediana de dose do próprio cabozantinib foi relativamente baixa, foi 22 miligramas. Então assim, tem um argumento, isso é uma opinião pessoal minha, que talvez nesse estudo no COSMIC 313, que os pacientes receberam o placebo ou o cabo, e a gente não sabia se era placebo ou se era cabo, quando os pacientes começavam a desenvolver algum tipo de elevação de transaminases, na dúvida os pacientes, os investigadores suspendiam o ipilimumab, porque não sabia se estava no cabo ou estava no placebo, ou baixavam o cabo. Então isso talvez tenha impactado negativamente o braço do Ipinivo e Cabo. Mas isso é apenas uma opinião pessoal minha, o fato que o estudo está aí, os dados são esses, e o COSMIC 313, a despeito de ter mostrado benefício em sobrevida livre de progressão, ainda também não mostrou benefício em sobrevida global. A curva ainda não é madura o suficiente para fazer essa análise. Eu acho que o fato da toxicidade é muito pesado, né, para o COSMIC, para a gente usar na prática clínica. Um outro estudo só rapidinho, Fábio, foi o Cabo Point. Acho que não muda nada na nossa prática, mas a minha opinião é que às vezes é sempre bom você ter o dado até para discutir com a fonte pagadora, né? A gente não tinha um dado prospectivo do uso do cabozantinib, por exemplo, pós uma combinação IO-IO ou até pós uma combinação IO-TKI. E o Cabo Point fez isso, uma análise prospectiva desses pacientes, mostrando uma taxa de resposta aí pouco acima de 30%,
para os pacientes que fizeram IO, um pouco abaixo de 30%, mas ficando ali próximo dos 30% para todos os pacientes em segunda linha. Não muda muito, não sei qual que é a tua opinião desse estudo. Você está correto, acho que foi um estudo muito elegante do grupo francês também, do Gustave Roussy, que foi a doutora Laurence Obges que apresentou. Ela é o primeiro, ou um dos primeiros estudos que avaliou de maneira prospectiva, como você comentou, o uso de cabozantinib em quem falhou a imunoterapia. A despeito dessa já ser mais ou menos uma prática nossa, a minha prática é: o paciente usa a melhor combinação que você considera na primeira linha e ele vai usar numa segunda linha o melhor TKI que ele não usou na primeira linha. E aí vai ser discutível, vai ser provavelmente lenvatinib, axitinib ou cabozantinib, né? Então esse estudo mostrou que o cabozantinib ele funciona bem de imunoterapia, depois de imunoterapia, então acho que é uma opção sólida a ser feita nesses pacientes. Mas como você comentou, realmente não muda muito a nossa prática, ele só adiciona mais dados para nós. E para terminar, Fábio, não sei se você concorda, mas para mim as duas grandes decepções, a gente até comentou no nosso Biotalks antes da ASCO-GU, uma certa expectativa em relação à apresentação do estudo do Zirconium, que é um PET com zircônio baseado no anticorpo monoclonal contra CA9, para avaliar pequenas massas renais. Pessoalmente, eu não sei qual que é a aplicabilidade disso na prática. Um teste custoso, demora 5 dias para leitura, para avaliar uma massa renal pequena que depois vai exigir um acompanhamento para vigilância ativa. Não sei exatamente qual vai ser a aplicabilidade. E o segundo estudo é o estudo que eu imaginava que seria apresentado dados melhores sobre a correlação do tratamento sistêmico na avaliação de resposta do sistema nervoso central, mas que na verdade virou um estudo elegante na prática, mas que impacta muito mais no tipo de tratamento focal da doença do sistema nervoso central, seja whole brain radiation ou SBRT ou cirurgia no prognóstico desses pacientes. Mas foram dois estudos que para mim ficaram um pouco aquém do que eu esperava quando vim aqui. Acho que acaba não mudando muito. É interessante, esse estudo da radioterapia, ele foi um estudo do banco de dados do IMDC, que atualmente conta com mais ou menos 13 mil pacientes, mais de 13 mil pacientes, de pacientes do mundo inteiro. E uma coisa que eu achei pessoalmente interessante é a curva que eles mostraram do aumento da radiocirurgia estereotáxica ou radiocirurgia comparado com a radioterapia de crânio total. Então teve um decréscimo ao longo dos anos da radioterapia de crânio total e um aumento da radioterapia estereotáxica ou radiocirurgia. Então isso na verdade já é o que a gente faz na nossa prática. A gente já tenta prevenir ou não fazer a radioterapia de crânio total, dada as consequências e efeitos colaterais que a radioterapia de crânio total causa nos pacientes. Então a gente já tem uma prática de você tentar prevenir ao máximo e tentando realmente irradiar só o que você vê de lesão ou cirurgia, caso seja uma lesão um pouco maior ou uma localização onde a cirurgia seja mais factível. Mas eu concordo com você, acho que não muda muito a nossa prática esse estudo atualmente. E o outro estudo que você comentou, que é o estudo do zircônio, com girentuximab, que é um anticorpo monoclonal anti-anidrase carbônica 9, já é um anticorpo monoclonal até meio antigo, mas que está sendo revisitado na forma de tentar ter outras utilidades para ele. Uma dessas utilidades que foi tentada nesse estudo é tentar avaliar se a ligação desse zircônio, que é um emitor de fótons, se eu não me engano, que ele falou, para uso de um PET scan e para detecção de pequenas massas renais que tenham um valor preditivo positivo para carcinoma de células renais do tipo células claras. E o estudo, na verdade, ele mostrou que sim, você talvez consiga identificar mais as massas renais. Mas na nossa prática hoje, a maioria das massas renais, isso também foi discutido na discussão, você já vai operar de qualquer forma. Eu eventualmente poderia ter uma indicação bastante particular naquele paciente que você está em dúvida se você vai operar ele e você quer ter mais segurança se você pode fazer uma vigilância ativa ou se você tem que forçar uma cirurgia para esse paciente, talvez tivesse uma utilidade prática. Isso obviamente não está disponível comercialmente ainda, então a gente não sabe se algum dia vai estar disponível, mas como você comentou, deve ter o seu custo, as suas praticidades, então não me pareceu, concordo com você, uma coisa muito prática do ponto de vista do dia a dia. O que me parece é que é uma sementinha para coisas maiores no futuro e talvez, né, até eles comentaram sobre a possibilidade até de um teragnóstico, né, no futuro, de você tentar
marcar esse girentuximab com alguma molécula tipo lutécio. Ele comenta de alguns estudos de fase 3, então acho que talvez seja semente para algo no futuro, mas como um estadiamento de pequenas lesões renais, eu concordo, eu não sei se vejo algo prático. Eles tentaram avaliar não, chegaram a discutir, porque o estudo não avaliou isso, mas por exemplo, para estadiamento de doença metastática. Talvez pudesse evoluir para isso, se a doença metastática expressasse também a anidrase carbônica, mas a gente não sabe isso ainda. Teve até alguns comentários que o próprio FDG, ou um PET scan FDG, ele teria uma maior avidade do que um PET scan com o girentuximab zircônio. Então, não sei que caminho que isso vai levar, mas isso pode servir como você falou. Eu não vejo isso como uma necessidade médica, não é uma situação onde a gente está precisando de algo, né? Diferente do PET PSMA, que é uma situação que a gente precisa detecção em próstata. Teve um bom valor teranóstico, né? Exatamente. Você tem tratamento hoje em dia com lutécio. Exatamente. Então é isso aí, Fábio. Obrigado. Vamos arrumar as malas, voltar para o Brasil. Lembrando a todos que dia 4 de março a gente vai ter a nossa cobertura da Bio, do pós-ASCO-GU. O Fábio vai estar lá conosco, vai se juntar ao time de discussão de câncer renal Marcelo Freitas de Florianópolis, e a gente vai discutir em maiores detalhes a aplicabilidade de todos esses estudos. Grande abraço e até dia 4. Obrigado, pessoal. Até a próxima.